Provimento número 355. Paramos no artigo 271. O oficial de justiça, quando do cumprimento da diligência, entregará cópia do mandado ao destinatário do ato e colherá a sua assinatura. Artigo 271-A. Nos atos que importem a busca, apreensão e depósito de coisas, especialmente na busca e apreensão de veículos, uma vez lavrado o termo ou auto de apreensão e depósito em duas vias, o oficial de justiça procederá à entrega de uma delas ao depositário, facultando-se ao depositário de imediato a extração de foto ou digitalização. Artigo 272. O oficial de justiça, ao dar cumprimento aos mandados, não encontrando a pessoa física ou jurídica, deverá buscar informações na vizinhança e certificar o ocorrido, identificando a pessoa que tenha prestado as informações. Parágrafo único. Verificando a central de mandados, ao receber o mandado do oficial de justiça que não foi cumprido o disposto no caput deste artigo, restituí-lo-á ao oficial de justiça para que complemente a diligência no prazo de 48 horas. Artigo 273. Nos processos de execução, efetivada a citação, o mandado deverá permanecer em poder do oficial de justiça durante o prazo legal. Parágrafo 1. Uma vez transcorrido o prazo legal, o oficial verificará na secretaria da unidade judiciária se houve o pagamento ou o oferecimento de bens à penhora, casos em que o mandado será imediatamente devolvido. Parágrafo 2. Na hipótese de não terem os devedores quitado a dívida ou oferecido bens à penhora, o oficial de justiça prosseguirá no cumprimento do mandado, realizando a penhora de bens, a respectiva intimação das partes, a avaliação e o registro, quando for o caso. Artigo 271. Nos mandados envolvendo atos contínuos de citação, de penhora e de avaliação, e nos de notificação e de despejo, cumprida a diligência de citação ou de notificação, uma das vias do mandado será juntada aos autos, uma entregue como contrafé, e as demais permanecerão em poder do oficial de justiça, conforme o caso. Parágrafo 1. Decorrido o prazo para o pagamento ou para a desocupação do imóvel e verificado pelo oficial de justiça que não houve obediência à ordem judicial, será retomada a diligência e, de posse das outras vias do mandado, o oficial concluirá a ordem judicial. Parágrafo 2. Nos casos de mandado de notificação e de despejo, a parte interessada entrará em contato com o oficial de justiça e, uma vez verificado que o imóvel foi desocupado voluntariamente, o oficial concluirá o mandado, emitindo o autor na posse ou entregando-lhe as chaves, conforme dispuser a ordem judicial. Artigo 275. A verba recolhida para reembolso das despesas de locomoção do oficial de justiça será acreditada após a devolução do mandado devidamente cumprido. Parágrafo 1. O mandado será considerado cumprido quando a diligência tenha sido terminativa, assim considerada aquela para a qual o oficial de justiça já tenha se deslocado pelo menos 3 vezes em períodos distintos, desde que não obtido informações ou elementos que lhe tenham permitido concluir o ato de forma diversa ou uma vez no caso de audiências aprazadas em até 3 dias. Parágrafo 2. Devolvido o mandado com certidão na qual constem 3 deslocamentos com resultado negativo e havendo necessidade da realização de mais diligências determinadas pelo juiz de direito, será expedido novo mandado de forma a propiciar o pagamento relativo à verba indenizatória decorrente dessas outras locomoções. Parágrafo 3.
Não se aplica o disposto no parágrafo 2 deste artigo às citações com hora certa, bem como aos demais casos vedados ou previstos em lei. Parágrafo 4. No caso de solicitação de novo prazo, de desentranhamento e de outras medidas necessárias à continuidade do cumprimento do mandado, o documento retornará ao mesmo oficial de justiça que tenha feito a solicitação ou que tenha originalmente cumprido a medida por ordem judicial expressa, sem a necessidade de novo recolhimento de verba indenizatória. Parágrafo 5. O desentranhamento do mandado ocorrerá quando houver necessidade de ser realizada diligência com as mesmas informações do mandado expedido anteriormente para o mesmo fim, sem qualquer retificação, aditamento ou acréscimo em virtude da diligência não ter sido cumprida na sua integralidade. Parágrafo 6. Na hipótese de um mandado anterior não consignar todos os elementos essenciais para o cumprimento da diligência, não será admitido o desentranhamento, devendo ser expedido novo mandado. Artigo 276. Havendo atraso no cumprimento de mandado, a Secretaria da Unidade Judiciária comunicará à Central de Mandados para fins de cobrança ao oficial de justiça. Parágrafo único. Não havendo a devolução do mandado ou a apresentação de justificativa pelo oficial de justiça em 48 horas e em caso de atrasos reiterados por parte de determinado oficial, deverá o juiz de direito que o expediu, sem prejuízo das atribuições fiscalizatórias da Central de Mandados, comunicar ao diretor do foro para a adoção das providências cabíveis. Artigo 277. Caberá ao servidor responsável pela juntada do mandado ao processo ou que tiver ciência de sua juntada pelo oficial de justiça a leitura da certidão e dos atos lavrados tanto pelo oficial de justiça quanto pelo comissário da infância e da juventude, a fim de evitar erros e prejuízos. Parágrafo 1. Na leitura referida no caput deste artigo, o servidor deverá observar se houve alterações na qualificação da parte e, nos casos de autos de penhora ou arresto, atentar quanto à natureza do bem constrito para efeito do disposto no artigo 852 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, circunstância em que dará ciência imediata ao juiz de direito. Parágrafo 2. Em caso de necessidade de alteração ou de complementação na qualificação da parte, a Secretaria da Unidade Judiciária diligenciará para que os dados pessoais colhidos sejam inseridos ou corrigidos nos sistemas informatizados. Subseção 4. Do mandado de prisão. Artigo 278. O mandado de prisão de natureza civil será cumprido por oficial de justiça. Artigo 279. No caso de prisão civil, havendo alegação do devedor de que a prestação alimentícia já foi paga, somente o juiz de direito poderá suspender o cumprimento da ordem de prisão nos termos do parágrafo 6 do artigo 528 do CPC. Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista no caput deste artigo, deverá o oficial de justiça cumprir a ordem de prisão e certificar a Secretaria da Unidade Judiciária sobre o alegado, promovendo ainda a urgente devolução do mandado. Artigo 280. O mandado de prisão fará referência a uma única pessoa e conterá, no mínimo, as seguintes informações. Inciso 1. O número do mandado, composto pelo número do processo, acrescido de um número sequencial de 4 dígitos. Inciso 2. O número do processo ou do procedimento. Inciso 3. O tipo e o número do procedimento ou do documento que originou o processo judicial em que foi expedida a ordem. Inciso 4.
o nome do juiz de direito que expediu a ordem de prisão. Inciso 5. A denominação da unidade judiciária em que foi expedida a ordem. Inciso 6. A qualificação da pessoa a que se refere à ordem. Inciso 7. Os códigos da tabela de assuntos processuais de natureza criminal a que se refere a ordem, bem como os dispositivos legais dos delitos imputados à pessoa. Inciso 8. A espécie da prisão. Inciso 9. O prazo da prisão quando se tratar de prisão temporária. Inciso 10. A pena imposta e o regime de cumprimento da pena, quando se tratar de prisão decorrente de condenação criminal recorrível ou definitiva. Inciso 11. A data limite presumida para o cumprimento do mandado de prisão, de acordo com a prescrição em abstrato ou em concreto. Inciso 12. O valor do montante da fiança arbitrada, quando for o caso. Inciso 13. A data e o local da expedição. Parágrafo único. O juiz de direito indicará, em sua ordem, o dispositivo da decisão que decretou a prisão e a data limite presumida para o cumprimento do mandado de prisão, de acordo com a prescrição em abstrato ou em concreto. Artigo 281. O mandado de prisão criminal e civil será registrado de imediato no Banco Estadual de Mandados de Prisão, o BEMP, por meio do Repositório Unificado de Procedimentos Eletrônicos, o RUP, e será enviado automaticamente, sem intervenção manual, ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o BNMP 2.0. Artigo 282. No caso de revogação de prisão decretada anteriormente ou de absolvição do réu, o juiz de direito requisitará imediatamente a devolução do mandado ao órgão encarregado de seu cumprimento. Parágrafo único. O juiz de direito poderá determinar a expedição do contramandado de prisão, o qual valerá como salvo-conduto para todos os efeitos legais. Seção 5. Do alvará de soltura. Artigo 283. A unidade judiciária competente para processar e julgar a pessoa segregada em primeiro grau de jurisdição será responsável pela expedição e pelo cumprimento do respectivo alvará de soltura no prazo máximo de 24 horas. Parágrafo 1. A Secretaria da Unidade Judiciária deverá expedir o alvará de soltura imediatamente no caso de sentença absolutória ou, se cumprida ou extinta a pena, se o réu ainda não foi posto em liberdade. Parágrafo 2. O beneficiário da ordem de soltura será colocado imediatamente em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo ou houver mandado de prisão expedido em seu desfavor. Artigo 284. O alvará de soltura fará referência a uma única pessoa e conterá, no mínimo, as seguintes informações. Inciso 1. A qualificação completa do beneficiário. Inciso 2. A natureza da prisão, se flagrante, preventiva ou em virtude de sentença condenatória. Inciso 3. A pena imposta na hipótese de condenação. Inciso 4. A natureza da infração. Inciso 5. O motivo da soltura. Inciso 6. A cláusula se por ao não estiver preso. Inciso 7. O nome da vítima. Inciso 8. O horário de expedição do mandado. Artigo 285. Para a expedição do alvará de soltura, a Secretaria da Unidade Judiciária consultará o BEMP e o BNMP para verificar a existência de mandados de prisão porventura existentes e ainda pendentes de cumprimento em relação ao beneficiário da ordem. Parágrafo 1. O cumprimento do previsto no caput deste artigo não exclui a necessidade de consulta por parte da Polícia Civil ou do estabelecimento prisional aos arquivos de informações policiais sobre a existência ou não de eventuais impedimentos. Parágrafo 2. A Secretaria da Unidade Judiciária diligenciará junto a qualquer unidade da Polícia Civil a fim de obter a documentação que comprove haver ou não motivo para a manutenção da prisão, utilizando-se de e-mail institucional
ou de qualquer outro meio idôneo, sendo recomendável a confirmação do recebimento da correspondência eletrônica por contato telefônico. Parágrafo 3. Extraídas as informações do BEMP e do BNMP sobre a existência ou não de mandados de prisão em aberto, a Secretaria da Unidade Judiciária expedirá o alvará de soltura, constando os eventuais mandados encontrados e a respectiva situação, bem como anexando a documentação oriunda da autoridade administrativa responsável pela Polícia Civil, que comprove haver ou não motivo para a manutenção da prisão. Artigo 286. Nas cartas recebidas para o cumprimento de soltura de outro tribunal ou das câmaras criminais do próprio TJMG, deverão ser realizados os procedimentos de conferência e confirmação de sua autenticidade. Artigo 287. Fica dispensada a expedição de alvará de soltura para preso recolhido por força de mandado de prisão civil por débito alimentar quando decorrido o prazo estipulado no respectivo mandado de prisão. Parágrafo 1. O alvará de soltura também será dispensado na hipótese de presos decorrentes de prisão temporária, ressalvada a decretação de sua prisão preventiva, circunstância que impedirá a sua libertação. Parágrafo 2. A autoridade policial solicitará ao juiz de direito a revogação da prisão temporária antes do término do prazo fixado, quando entender ser desnecessária a sua continuidade, informando detalhadamente as diligências realizadas e as razões de tal convencimento. Artigo 288. O alvará de soltura será entregue na central de mandados até às 17h30. Parágrafo único. O alvará expedido após as 17h30 será encaminhado no dia imediato para o devido cumprimento, ressalvando-se os casos urgentes que deverão ser enviados ao plantão judiciário, cabendo ao juiz de direito plantonista analisar a urgência para cumprimento em qualquer horário. Artigo 289. O cumprimento do alvará de soltura é ato que envolve o juízo prolator da decisão e a autoridade administrativa responsável pela custódia, ressalvados os seguintes casos. Inciso 1. A delegação do TJMG à unidade judiciária de primeiro grau para o cumprimento de decisão determinando a soltura. Inciso 2. O cumprimento de alvará de soltura de preso custodiado em outro estado da federação. Artigo 290. O oficial de justiça, quando lhe couber cumprir a ordem de soltura, deverá buscar o apoio da autoridade responsável pela custódia do preso para viabilizar o cumprimento das diligências de forma ágil, em local apropriado e seguro, devendo o réu estar devidamente escoltado. Parágrafo 1. O oficial de justiça certificará, inciso 1, a data, o local e o horário do cumprimento do alvará de soltura. Inciso 2. O nome do estabelecimento prisional e do respectivo diretor. Inciso 3. Se o alvará resultou ou não na soltura do preso. Inciso 4. As razões que justificaram a manutenção da prisão. Parágrafo 2. Ainda que haja motivos que justifiquem a manutenção da prisão em face da existência de mandados de prisão em aberto, o alvará será expedido e apresentado pelo oficial de justiça diretamente à autoridade administrativa responsável pela custódia para baixa nos registros competentes em relação ao processo ou ao inquérito a que se refere o alvará. Parágrafo 3. O advogado ou os familiares do preso poderão acompanhar o oficial de justiça no cumprimento da ordem. Parágrafo 4. Não se entregará alvará de soltura a advogado e a familiares do preso. Artigo 291. O alvará, nas hipóteses de concessão de liberdade provisória, de fiança e de prisão domiciliar, será considerado efetivamente cumprido após a assinatura do respectivo termo pelo preso. Parágrafo único. O cumprimento do alvará de soltura, em caso de liberdade provisória, será precedido do recolhimento de fiança, se for o caso.